Olá, estudantes! Hoje damos prosseguimento ao tema dos partidos políticos e dos sistemas partidários. Antes de iniciar os sistemas partidários, faltou um ponto. Há uma classificação dos partidos políticos quanto ao seu âmbito de atuação. Existem partidos políticos de vocação universal, ou seja, partidos políticos cuja abrangência seria mais ampla do que aquela de um Estado nacional. Há partidos de inspiração marxista com essa vocação universal. Também há segunda categoria nessa classificação dos partidos políticos quanto ao seu âmbito de atuação. Também há os partidos nacionais. Eles equivalem, bem ou mal, a um Estado nacional. Devem estar localizados e organizados em várias subunidades da nação. A Constituição brasileira, a título de exemplo, só admite partidos de abrangência nacional. Por último, existe a categoria de partidos regionais ou locais, ou seja, de partidos cuja organização incide apenas em uma parte do território nacional. Partidos regionais ou locais, como eu dizia, são vedados pelo direito brasileiro, mas são admitidos em muitas democracias. Por exemplo, nos Estados Unidos da América, na Argentina e na Espanha. Anote-se na Espanha, especificamente, os muitos problemas que houve em relação aos partidos regionais ou locais. Na Espanha há movimentos separatistas bastante fortes. O separatismo basco, o separatismo catalão. Alguns setores desses movimentos separatistas organizaram partidos regionais ou locais na Espanha, venceram eleições, tomaram conta, por assim dizer, de municípios ou de legislativos locais, e com isso, eventualmente, financiaram ações violentas contra o Estado espanhol. Então, cuidado, pelo exemplo espanhol, vários partidos pequenos acabaram se tornando um problema para a democracia e foram, afinal de contas, banidos pela justiça eleitoral e pela justiça constitucional espanholas. Agora começamos o tema central do nosso encontro virtual de hoje, o tema dos sistemas partidários. É isso, sistemas partidários. Há várias compreensões. Leiamos classificações dos sistemas partidários. Nós vamos trabalhar com a mais comum delas, com a classificação corrente. Há os sistemas de partido único, sistemas bipartidários e sistemas pluripartidários. Vejam só, sistemas de partido único, sistemas bipartidários e sistemas pluripartidários. Nós, obviamente, analisamos primeiramente os sistemas de partido único. Definição: sistemas de partido único caracterizam-se pela existência efetiva de apenas um partido político. Sublinhe a expressão existência efetiva. E por quê? Porque os sistemas de partido único, muito frequentemente, vêm disfarçados em sistemas
pluripartidários. Na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, na chamada União Soviética, que já não mais existe, havia um partido único e havia os partidos desimportantes, de fachada, para disfarçar a dominação de alguma forma. Lá eles foram chamados de partido satélite, o que é bem expressivo da natureza desses partidos de fachada. Então, existência efetiva de apenas um partido político. Isso define os sistemas de partido único ou unipartidários. Nesses sistemas, esse partido único predomina de forma incondicional e permanente. Uma ideia que aparece em certos autores, Ferreira Filho, por exemplo, é a ideia de uma possível compatibilidade entre sistema de partido único e regime democrático. Será que são compatíveis sistema de partido único e regime democrático? Para Ferreira Filho, essa compatibilidade seria possível contanto que internamente nesse partido único houvesse democracia. Considero essa tese e essa possibilidade precárias, para não dizer diretamente impossíveis. Por quê? Porque por mais que um partido seja internamente democrático, jamais essa democracia interna será capaz de substituir aquele jogo democrático, a alternância e o debate de ideias que sistemas bipartidários ou pluripartidários podem produzir e garantir. Então vejam, por mais que nós tenhamos um ideal de democracia compatível com o partido único, na realidade, muito mais rica é a convivência e a alternância entre vários partidos. Difícil essa tese, portanto. Importante aqui fazer menção, se tratando de sistema unipartidário ou de partido único, importante fazer menção ao grande Norberto Bobbio. Analisando aquelas chamadas democracias populares, os países comunistas do leste europeu, Bobbio faz importantes considerações a respeito da natureza do partido único nesses regimes políticos, que na verdade não eram democráticos, mas autoritários ou totalitários, dependendo do caso. Bobbio diz o seguinte: quando há partido único, em realidade, torna a existir, volta a existir um princípio que é o princípio monocrático das monarquias do passado. Torna a existir o princípio monocrático das monarquias do passado. Isto significa que o partido único assume o lugar do antigo príncipe. O partido único se torna, conforme Bobbio, um novo príncipe, um príncipe coletivo. E tal qual acontecia nas monarquias antigas, esse partido único, novo príncipe, príncipe coletivo, ele se torna o detentor de reino e sacerdócio. Reino e sacerdócio. Reino e sacerdócio.
Ou seja, o partido, ao mesmo tempo, simultaneamente, detém reino e sacerdócio. O mando, o poder civil, e também a doutrina, a ideologia, por assim dizer. Então, o moderno príncipe, que é o Partido Único, detém reino, poder político, e sacerdócio, a ideologia, a doutrina. As duas coisas estão fundidas no Partido Único Príncipe Moderno, na lição de Norberto Bobbio. Isto é ruim? É. Porque duas linhas distintivas muito relevantes para a liberdade desaparecem. Quais são essas duas linhas distintivas relevantíssimas para a liberdade que desaparecem? A linha distintiva entre Estado e Igreja desaparece, e também a linha distintiva entre Estado e sociedade civil. Com o Partido Único, moderno príncipe coletivo, então, Estado, sociedade civil e Igreja passam a ser uma coisa só. O que, convenhamos, é deletério, é nefasto para a liberdade e para a democracia. A sociedade civil, ou seja, as relações privadas, por exemplo, as relações econômicas, a sociedade civil como seria engolida pelo Estado, absorvida pelo Estado. A sociedade civil, relações privadas, econômicas, como eu disse, ela é resolvida no Estado, o que é muito complicado e nefasto para a liberdade e a democracia, como eu dizia antes. A grande pergunta quando nós examinamos os sistemas unipartidários ou de partido único é saber, mas por que existem sistemas de partido único? Por que não diretamente a dominação por um líder carismático ou por um grupo de pessoas de forma antidemocrática? Por que não diretamente a dominação? Por que a necessidade desse meio de dominação que é o Partido Único? A resposta é muito importante e diz respeito especialmente a um fenômeno político que é típico do século XX e talvez seja uma experiência política mais negativa do que todas as outras que tenham ocorrido em outros séculos. Um partido político único existe porque ele gera dominação, porque ele amplia, facilita, potencializa a dominação incondicional e restrita. Um partido único, ele é mobilizador. Sublinhem esta palavra, mobilizador. O partido único, ele mobiliza. Um partido único, por meio do seu programa e da sua ideologia, ou seja, de uma ideologia capaz de explicar completa e incondicionalmente as coisas da vida, um partido único acaba por gerar a adesão das pessoas. Essas ditaduras do século XX, elas são terríveis e talvez sejam piores do que quaisquer outras experiências históricas anteriores. Como eu dizia, essas ditaduras, elas são capazes de gerar nas pessoas a adesão. Pensem no regime nacional socialista.
A maioria na Alemanha o apoiou. Aliás, o nacionalsocialismo chegou ao poder por via eleitoral, como todos sabemos. Então, um partido único é capaz de, por meio da ideologia, gerar a adesão das pessoas. Essa é a chave de compreensão, do meu ponto de vista, do totalitarismo. Partido único e ideologia plena, capaz de preencher todos os vazios da vida do indivíduo. Um autor importante definiu o totalitarismo como fuga à dor da individualização. Não é fácil ser indivíduo. Não é fácil estar sozinho numa sociedade heterogênea, plural, impessoal, individualista. O totalitarismo é uma ameaça e é uma armadilha muito bem construída, na medida em que a ideologia que o inspira é capaz de gerar nas pessoas. E aí o Partido Único tem uma função óbvia, a ideologia é capaz de gerar nas pessoas adesão, aceitação. Isso é o terrível do século XX e do totalitarismo. Em outro momento voltaremos a falar nisto. Agora passemos ao segundo sistema partidário. Passemos ao sistema bipartidário. Sistemas bipartidários, prestai atenção, definem-se por 3 características. Primeiro, apenas 2 partidos políticos têm reais condições de conquistar o poder político. Apenas 2 partidos têm reais condições de conquistar o poder político. Segunda característica: quando um partido político conquista o poder, ele o faz sozinho, sem necessidade de coalizões. Terceira característica: em regra, por longos períodos históricos, são os mesmos 2 partidos que se alternam no poder. Então essas foram as 3 características e eu as explico. Apenas 2 partidos têm possibilidade real de chegar ao poder. Podem até existir outros partidos, mas eles são pequenos, eles não têm chance, eles são insignificantes. A esses partidos insignificantes do sistema bipartidário, nós chamamos de liliputianos. Liliputianos. A expressão tem a ver com o famoso livro de Swift, As Viagens de Gulliver. O protagonista, lá pelas tantas, chega a uma ilha cujos habitantes são minúsculos. E ele, aos olhos desses habitantes, é um gigante. É a ilha de Lilliput. Então, os partidos pequenos, sem chance de chegar ao poder no sistema bipartidário, são os liliputianos. Agora notem a segunda característica. Quando um partido chega ao poder, chega sozinho, sem necessidade de coalizão. Ora, isso é bom, isso é sob um certo aspecto, e considerando-se o valor estabilidade, isso é muito bom. Não ter necessidade de fazer coalizão significa não ter que trocar favores, não ter que comprar votos. Então, chegando-se isoladamente, sozinho, ao poder, tendo maioria, sem coalizão, em princípio, é um caminho mais fácil para a estabilização do sistema político
para a melhor implementação de um projeto, de um programa de ideias e para a moralização. Essas são supostas e possíveis vantagens do sistema bipartidário. Quem ganha a maioria no parlamento, ganha a maioria sozinho, sem necessidade de coalizão. Isso significa estabilidade, com todos os benefícios que já vimos que a estabilidade pode produzir. A terceira característica não deixa de ser importante. O que eu dizia dela? Em regra, por longos períodos históricos, os mesmos dois partidos se alternam no poder. É uma característica que pode se afigurar semelhante à primeira característica. Quando nós falamos da primeira característica, nós dizíamos apenas dois partidos têm chances reais de chegar ao poder. Apenas dois chegam ao poder, vencem as eleições. O que nós vamos dizer agora é um complemento. Em geral, por longos períodos históricos, são os mesmos dois partidos. São, em geral, os mesmos dois partidos. Há grandes exemplos de sistemas bipartidários no mundo. Um dos exemplos mais recorrentes é o exemplo da Inglaterra. Outro exemplo é o dos Estados Unidos da América. Sobre a Inglaterra, não há dúvida que, com algumas exceções, no parlamento inglês, o sistema bipartidário predominou ao longo do século XX e mesmo antes. Então é um sistema historicamente bem assentado, muito bem assentado na Inglaterra. Outro exemplo normalmente apontado como sistema bipartidário são os Estados Unidos da América. Não se iludam, no entanto. Esse sistema é mais problemático por várias razões. Eu já me explico. Agora nós acompanhamos as eleições presidenciais norte-americanas e nós vimos esse embate entre republicanos e democratas, esses dois grandes partidos norte-americanos. E vejam só, isso nos dá a ideia incompleta e imperfeita de que é um sistema bipartidário perfeito. O grande Leslie Lipson, na Civilização Democrática, seu grande clássico, explicava o seguinte: bipartidarismo nos Estados Unidos da América existe para as eleições presidenciais, porque aí se formam duas grandes frentes partidárias. Para o Congresso norte-americano, não existe bipartidarismo. Alguns podem achar estranha essa afirmação, porque se nós formos observar a quase totalidade de cadeiras nos Estados Unidos da América, nós veremos que ela é ocupada ou por democratas ou republicanos. Então não existe bipartidarismo aí? Não. Por quê? Porque Partido Republicano e Partido Democrata no Legislativo Federal norte-americano são tão indisciplinados, são tão volúveis, que não se pode falar em bipartidarismo. No Congresso norte-americano, as alianças acontecem não por inspiração partidária, em regra, mas por interesses particulares, que se fazem e se desfazem conforme momentâneas vontades políticas.
Então, interesses particulares geram alianças que são efêmeras, que não têm a ver com a disciplina dos partidos políticos propriamente. Um exemplo: Bill Clinton, que era democrata, escapou do impeachment, não tendo maioria, com votos republicanos. Então, a falta de disciplina partidária, essa é a minha conclusão, ela acaba por afetar o bipartidarismo no Congresso norte-americano. Vejam que interessante, então, é o desenho de um sistema bipartidário capaz ele de gerar estabilidade. Agora nós, perdoai o professor, voltamos ao nosso exemplo inglês, que é do mais perfeito bipartidarismo. A questão é aqui: como se produz historicamente o bipartidarismo? Que engenharia das instituições nós teríamos de criar para produzir bipartidarismo, se esse fosse o nosso objetivo? Como surge o bipartidarismo? Sobre a Inglaterra, devo esclarecer que são, em geral, elencadas 3 possíveis causas para o surgimento do bipartidarismo inglês. Primeira causa possível do bipartidarismo seria o parlamentarismo, o chamado governo de gabinete. Então é isso. A gente que acredite que o bipartidarismo é causado pelo parlamentarismo. É, por exemplo, a tese de um importante professor e diretor de Harvard, Lowell, do início do século XX. Para Lowell, o governo de gabinete produz a necessidade de 2 grupos. Um que sustente o gabinete, faça chuva ou faça sol, na expressão desse autor, e outro que exerça disciplinadamente a oposição. Então, o parlamentarismo estaria na raiz do bipartidarismo, nessa hipótese. Essa hipótese é contestada por Lipson, porque Lipson explica, com muita propriedade do meu ponto de vista, que o bipartidarismo inglês é anterior ao surgimento do parlamentarismo inglês. Para Lipson, então, o bipartidarismo na Inglaterra veio antes do parlamentarismo. Daí a fragilidade dessa causa, dessa hipótese de causa do bipartidarismo. Uma segunda hipótese de causa do bipartidarismo estaria no sistema eleitoral, e especificamente no sistema eleitoral majoritário. Aqui precisaremos de uma importante explicação. Primeiro, o que é sistema eleitoral? Sistema eleitoral é um mecanismo capaz de transformar votos dados em cadeiras preenchidas. Notem que não é tarefa fácil. Pelo contrário, transformar votos dados em cadeiras preenchidas não é tarefa fácil. Há várias ideias, há várias possibilidades quanto a sistema eleitoral. Existem várias classificações a propósito, mas vou falar da mais corrente: sistemas eleitorais majoritários, sistemas eleitorais proporcionais e sistemas eleitorais mistos. No Brasil, sistemas eleitorais majoritários são, de forma equivocada,
e até pouco científica, denominados voto distrital. Sistemas eleitorais majoritários, como aqueles que são percebidos na Inglaterra, na França ou nos Estados Unidos, sistemas eleitorais majoritários são sistemas em que os vencedores, ou seja, aqueles que tiverem a maioria dos votos, preenchem a cadeira ou as cadeiras em questão. Então, nos sistemas eleitorais majoritários, o vencedor ou os vencedores tomam conta das cadeiras, dos postos de poder. O que acontece em relação ao sistema, por assim dizer, oposto, adversário deste? No sistema proporcional, diferentemente, as cadeiras são distribuídas segundo a proporção de forças de cada partido ou agremiação política. Então, num primeiro caso, prestem atenção, sistema majoritário, quem tem mais votos leva a cadeira ou as cadeiras. E um segundo caso, sistema proporcional, as cadeiras são distribuídas entre quase todos ou todos, conforme o peso da votação recebida. No Brasil, para nós termos uma primeira ideia de visualização, no Brasil, para a Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa e Câmara de Vereadores, o sistema eleitoral é proporcional. Há uma fórmula para isso, mas as cadeiras são distribuídas conforme o peso das votações de cada agremiação. Ora, no sistema majoritário, a ideia é dar a cadeira ou as cadeiras a quem tiver mais votos. As eleições para prefeito, governador ou de presidente da República no Brasil são pelo sistema majoritário, obviamente. Notem aqui, o sistema majoritário, que é mais amplamente praticado na Inglaterra, ele é chamado de forma equivocada de voto distrital. E por quê? Porque, na verdade, distritos, circunscrições eleitorais, ou outra palavra que quisermos utilizar, mas os distritos, eles existem em todos os sistemas eleitorais, majoritários ou proporcionais. E existem distritos, obviamente, num sistema majoritário como é o de tipo inglês. Mas existem também distritos em sistemas proporcionais, como é o caso do legislativo estadual, do legislativo municipal, ou mesmo do legislativo federal brasileiro, Câmara dos Deputados. Como é que se explica a diferença? Nos sistemas majoritários, exemplo Inglaterra, o distrito é constituído pela lei e especificamente com finalidade eleitoral. É a lei que cria o distrito. E mais, nesses sistemas majoritários, os distritos, eles em geral têm o mesmo número de eleitores, ou um número semelhante. É muito equilibrado o número de eleitores entre distritos. E mais ainda, esses distritos nos sistemas majoritários, como são o inglês ou o norte-americano, eles não correspondem às subunidades da nação.
Repito e assinalo e sublinho isso. Prestai atenção. Nos sistemas majoritários, os distritos não correspondem às subunidades da nação. Os distritos não correspondem a um estado ou a um município, que seriam as subunidades da nação. Não correspondem. Eles são criados por lei, têm mais ou menos o mesmo número de integrantes e não correspondem ao município, ou ao estado, ou qualquer coisa assim. São distritos criados com finalidade eleitoral. Daí um problema e uma polêmica que se abre, que é a seguinte: é possível pela lei fazer e refazer distritos arbitrariamente para distorcer o resultado das eleições. Isso nos Estados Unidos da América chamam de gerrymander. Nos sistemas proporcionais, como é o caso do sistema brasileiro para a Câmara de Vereadores, de Deputados, ou Assembleia Legislativa Estadual, nos sistemas proporcionais, os distritos, sim, correspondem às subunidades da nação. O município é o distrito para o vereador. Para deputado estadual e deputado federal, qual é o distrito? O estado. Município e estado, como sabemos, são subunidades da nação. Aí há menor risco de gerrymander, porque é bem mais difícil de alterar distritos no sistema proporcional. Há menor risco disso, porque é menos fácil mudar território de municípios e de estados, embora isso não seja impossível. Um exemplo interessante que me vem à mente: os militares, durante o regime ou ditadura militar, eles criaram lá o estado da Guanabara com a finalidade de influenciar as eleições no Rio de Janeiro, mas o episódio não foi bem sucedido, como todos sabem, em relação a esses fatos históricos. É bem mais difícil fazer gerrymander em relação a sistemas eleitorais proporcionais. Os majoritários permitem isso. Aliás, vamos explicar essa expressão, gerrymander. Isso remete a um governador de Massachusetts chamado Eldridge Gerry. Esse cidadão tinha o direito eleitoral, que é muito pelos estados, nos Estados Unidos da América, tinha o direito eleitoral ao seu alcance, alterou a lei e os distritos para redistribuir eleitores e assim obter um sucesso maior em relação ao resultado das eleições. Gerrymander, Eldridge Gerry. É um risco sempre dos sistemas majoritários. Nada é perfeito em matéria de sistemas partidários, sistemas eleitorais e construção e engenharia políticas. A verdade é essa. Por que eu falei tanto de sistemas eleitorais? Eu estava lá falando de bipartidarismo, das causas do bipartidarismo. Por que eu mencionei sistemas eleitorais e me dei ao trabalho de explicar sistema eleitoral majoritário, sistema eleitoral proporcional? Porque, segundo Maurice Duverger, sistemas eleitorais majoritários tendem a produzir bipartidarismo, enquanto sistemas eleitorais pluripartidários tendem a produzir, é diferente, pluripartidarismo. Vamos ver se eu me explico. Sistemas eleitorais proporcionais tendem a produzir pluripartidarismo. Sistemas eleitorais majoritários tendem a produzir
bipartidarismo. Tomem os dois exemplos com os quais nós estamos trabalhando agora. O sistema eleitoral proporcional terrível, que é o brasileiro, produz pluripartidarismo e mais, fragmentação absurda do número de partidos políticos no parlamento. Então, há uma tendência: sistema eleitoral proporcional, pluripartidarismo, que nós nem examinamos ainda. Sistema eleitoral majoritário, tendência bipartidarismo. Estatisticamente, isso é demonstrado como tendência, não como uma lei propriamente dita. Maurice Duverger foi dos primeiros a estabelecer essa correlação entre sistema eleitoral e sistema partidário. Mais ainda, entre sistema eleitoral majoritário, tendência bipartidarismo, sistema eleitoral proporcional, tendência pluripartidarismo. Foi Maurice Duverger. Até a expressão ficou como as leis de Duverger, leis de Duverger. Não que ele gostasse muito dessa expressão, mas pegou leis de Duverger. Então, uma segunda hipótese de produção de bipartidarismo é o sistema eleitoral majoritário. Hipoteticamente, se nós quiséssemos bipartidarismo, se nós almejássemos isso para o Brasil, um caminho seria a alteração do nosso sistema eleitoral. Ora, há uma terceira possibilidade, no entanto, há uma terceira explicação quanto à causa do bipartidarismo. Para Leslie Lipson, autor de A Civilização Democrática, livro clássico publicado pela George Zahar, para Leslie Lipson, na verdade, o bipartidarismo na Inglaterra teria raízes sociológicas, históricas. Então, haveria raízes sociológicas para o bipartidarismo inglês. Quando, em 1688, a suposta ameaça de retorno ao catolicismo por meio de Jaime II é derrotada, quando o protestantismo, por meio da Revolução Gloriosa, vence definitivamente os católicos na Inglaterra, há um domínio e, ao mesmo tempo, uma divisão no seio do protestantismo inglês. Isso teria gerado o bipartidarismo inglês. Me explico. Derrotados, então, os católicos, em 1688, dois grupos, então dois partidos, acabam por se formar. Tudo dentro desse grupo maior, agora dominante, que é o grupo protestante. Quais são esses dois grupos? Um grupo é o do Partido Conservador, o Partido Tory, T-O-R-Y. O Partido Conservador, o Partido Tory, representa a defesa de três interesses: o trono, a religião anglicana e, terceiro, a aristocracia rural inglesa. Então, os Tories, o Partido Conservador, seriam tendencialmente a soma de três interesses do campo social: o trono, a defesa do trono, da força do rei, a defesa da religião anglicana e, por último e não menos importante, a defesa dos interesses da aristocracia tradicional rural inglesa, a nobreza rural mais tradicional da Inglaterra. No outro lado, há, em primeiro lugar, o Partido Liberal, o Partido Whig, W-H-I-G, Whig.
O Partido Liberal, ele materializa outros interesses opostos àqueles já listados. Aí, quais são esses interesses? O parlamento, ou seja, a defesa do parlamento, as religiões puritanas, e essas são em geral mais avivacionistas, e terceiro, e não menos importante, os interesses de uma burguesia comercial e mais urbana. Então, parlamento, religião puritana e burguesia urbana, interesses comerciais. Esses são os fundamentos sociológicos do Partido Liberal, do Partido Whig. Tories e Whigs, então, têm raízes sociológicas na Inglaterra muito relevantes e muito importantes, que na concepção do nosso amigo Leslie Lipson talvez sejam mais suficientemente explicativas do que o sistema eleitoral majoritário, de forma equivocada no Brasil dito voto distrital. Eu expliquei, distritos tem em todo lugar. Notemos, então, percebamos, então, que há explicações possíveis, há condições possíveis a gerar sistemas bipartidários. O relevante dos sistemas bipartidários me parece ser o valor estabilidade. A estabilidade é um ganho que permite projetos políticos e que talvez dê uma certa vitalidade a um regime democrático. A grande pergunta que eu faço aos meus e às minhas estudantes: será que isso é possível sempre? E mais, será que o sistema bipartidário é desejável? Há um caminho de engenharia para realizá-lo, que são os sistemas eleitorais. Mas será que isso é possível? Vamos ver. Agora nós temos que ver, não esqueçam da nossa linha de raciocínio, nós temos que ver os sistemas ditos pluripartidários. Sistemas pluripartidários. E os sistemas pluripartidários têm uma característica definidora. Neles, 3 ou mais partidos têm chance real de predomínio sobre os demais. Então, 3 ou mais partidos nos sistemas pluripartidários têm chance de predomínio sobre os demais. 3 têm chance de predomínio sobre os demais. O que é que produz sistemas pluripartidários? Várias coisas. Em primeiro lugar, a pluralidade, a existência de mais de duas correntes de opinião. Há correntes de opinião, por exemplo, sobre intervenção do Estado na economia e como elas são numerosas e ricas. Se de um lado nós temos um ultraliberalismo rejeitando o quanto possível intervenção estatal na economia, por outro lado nós temos o comunismo mais dirigista proporcionando essa intervenção ampla e sistemática. Nós temos tendências na social-democracia ou na democracia cristã com ideias, e digo eu, ideias distintas e intermediárias de possibilidades de intervenção do Estado na economia. Então, correntes de opinião, correntes ideológicas diferentes geram partidos políticos diferentes e geram um pluripartidarismo. Essa é uma primeira explicação. Outra explicação para o pluripartidarismo residiria nos grupos de interesse,
São muitos deles na nossa sociedade. Alguns grupos têm ênfase religiosa, outros têm interesses econômicos, sociais pontuais, e isso produz partidos políticos. Não são apenas ideias aqui, notem a diferença em relação à primeira causa. São grupos sociais com interesses sociais diferentes, o que é comum na nossa sociedade. Há grupos interessados em ecologia, outros nos aposentados, outros nas questões de gênero e de igualdade, de livre expressão dos direitos sexuais, reprodutivos. Então, interesses diferentes geram, eventualmente, pluralidade de partidos. Um problema, vamos ver, é associar um problema e talvez uma solução para alguns, é associar sistema eleitoral com pluripartidarismo. Sistema eleitoral proporcional, como eu dizia, leis de Duverger, de Maurice Duverger, clássicos partidos políticos, sistemas eleitorais proporcionais tendem a gerar pluripartidarismo. Qual é a ideia dos sistemas eleitorais proporcionais? Recordando aqui, é distribuir cadeiras conforme o peso das votações. Em geral, se fala que os sistemas proporcionais eleitorais têm dois objetivos. Uma distribuição equânime, matemática das cadeiras, conforme o peso das votações. Esse seria o primeiro objetivo. E o segundo objetivo seria um parlamento que tivesse, o quanto possível, representação de todos os segmentos sociais. Um parlamento que fosse representativo de todas as forças sociais. Um parlamento que, nesse sentido, fosse, então, na visão de alguns, mais justo. O sistema proporcional, ele é, vamos ver, ele é aproximado, ele é identificado, essa palavra que eu buscava, com a justiça da representação. Uma das teorias que justificam o sistema proporcional é a teoria do parlamento espelho. O parlamento tem que ser, nessa teoria, o espelho da sociedade. O parlamento tem que ser o mapa reduzido da sociedade, a miniatura da sociedade. O parlamento tem que ser o mapa da sociedade. Bem, então, notem só. Aqui há uma tendência a identificar, a aproximar sistema eleitoral proporcional de sistema pluripartidário. São as velhas, embora eu não goste da expressão, leis de Duverger. Qual é o risco dos sistemas proporcionais? Eles aparentemente são mais justos. O risco dos sistemas proporcionais é a instabilidade política. Sim, notem só. É difícil, quando há vários partidos no parlamento, constituir uma maioria. As maiorias, quando são muitos os partidos, elas tendem a ser efêmeras e precárias. E pior, muitas vezes as maiorias têm um preço. E um preço alto. E esse preço não é apenas político, eu devo dizer, e vocês todos sabem do que eu estou falando, pensando-se no Brasil, claro. Além disso, há um risco, que é o risco da influência excessiva de pequenas siglas. Quando há muita fragmentação de partidos políticos, quando é impossível formar uma maioria estável,
A maioria para governar, a maioria para ter um mínimo de governabilidade, pode ficar à mercê de pequenas siglas. Pequenas siglas podem ser o que nós chamamos de o fiel da balança. Pequenas siglas podem ser a diferença entre ter ou não ter maioria no parlamento, ter ou não ter governabilidade. Esse é um problema, o problema das pequenas siglas. E às vezes essas siglas pequenas, que não têm expressão social, que não têm tanta representatividade social, acabam por, vamos ver, obtendo resultados que são inversamente proporcionais à sua força real. Um exemplo é o exemplo de Israel. Em Israel, muito frequentemente, nem a direita tradicional, o Likud, nem a esquerda tradicional, o Partido Trabalhista, tem maioria suficiente sozinhos. É preciso a coalizão com pequenas siglas, que fazem exigências, que fazem imposições, que acabam por ter um poderio maior, talvez, do que o seu lugar social. Essa fragmentação excessiva, essa instabilidade e mais, como eu dizia, o risco de criarmos partidos que se tornem o fiel da balança e façam exigências descabidas, isso tudo pode vir no pacote dos sistemas pluripartidários. Esse é um risco. Embora eles, sistemas pluripartidários, pareçam mais justos, porque são os parlamentos esse espelho da realidade social que pode ser mais rica. Então nós nos encaminhamos para o final desse ponto, sistemas partidários, e nós refletimos aqui a respeito de uma questão. O que pretendo eu? Um sistema unipartidário que dê vazão a uma ideologia verdadeira e completa, que responda a todos os poderes e que resolva todos os problemas da vida. Um sistema bipartidário que inegavelmente é mais estável, confere estabilidade, elimina níveis de corrupção, permite governabilidade, mas o sistema bipartidário, combinado, eu quero dizer, com o sistema eleitoral majoritário, o sistema bipartidário, ele é ruim para as minorias, porque muitas vezes as minorias não conseguem lugar no parlamento. É um problema. O sistema bipartidário, amigo do sistema eleitoral majoritário, ele reprime, de uma certa forma, em certa medida, algumas minorias. Ou eu quereria, é uma possibilidade, o sistema pluripartidário, amigo do sistema eleitoral proporcional. Muitos partidos, um grande número de partidos, e aí, ao menos, eu vou ter todas as correntes sociais representadas no parlamento. Isso é mais justo, isso é o espelho. Agora, fragmentação também pode ser sinônimo de instabilidade. O que nós queremos, então, em matéria de sistemas partidários? Isso tem a ver com os sistemas eleitorais? Óbvio, como eu disse a vocês aqui. Que objetivo eu quero? Política não é uma coisa fácil. Se de um lado eu ganho em estabilidade, eu perco em representatividade, eu perco no espelho. Se eu ganho no espelho,
na representatividade, na justiça da representação, aparentemente. Eu, por outro lado, eu perco em estabilidade e governabilidade. Olhem só que complicada é a vida política. A vida também é complicada, mas a vida política é especialmente complicada. Nós tentando construir um sistema que seja ao mesmo tempo justo, representativo e estável. Nos sistemas proporcionais, sabe-se disso perfeitamente. Tanto que, não raro, introduzem cláusulas de barreira para diminuir a fragmentação e o número de partidos políticos, portanto. E, portanto, cláusula de barreira pode coibir, de alguma forma, o perigo da fragmentação do sistema pluripartidário e sistema eleitoral proporcional. Esse é um ponto. Alguns países, inclusive, optaram por um sistema eleitoral misto, como é o caso da República Federal da Alemanha. O que nós quereríamos para o Brasil, minhas caras alunas e meus caros alunos? Sistema de partido único, sistema eleitoral majoritário combinado com sistema bipartidário, perdão pelo cansaço, ou sistema eleitoral proporcional combinado com sistema partidário pluripartidário. O que queremos para o Brasil? Ou algo misto? Esta é uma boa pergunta e tem a ver com o nosso futuro. Muito obrigado, um fortíssimo e afetuoso abraço a todas e todos que têm se dedicado às minhas aulas, que ainda não terminaram. Saibam que vocês são a razão de existir da minha profissão de professor do magistério superior. Só lamento, a verdade é essa, só lamento não poder encontrá-las pessoalmente. Num futuro breve isso se fará possível. Até a próxima.